pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Transpire e Transforme. Meu nome é Fábio Cardoso de Carvalho, eu sou cardiologista clínico e intervencionista há mais de 20 anos. Sou um obeso em recuperação e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre conhecer o seu corpo e cuidado com as comparações, tá legal? É um vídeo bem prático também de insights e pontos que eu retirei dessa jornada que eu percorri aí na perda de peso e também no esporte, tá legal? Bom, se você acredita que esse conteúdo é relevante para alguém, pode servir de motivação e de incentivo para alguém da sua família, algum dos seus amigos, peço que você o compartilhe com algum deles, ok? Ative as notificações, se inscreva no canal, deixa aí o seu like no vídeo e coloca para mim nos comentários o que você achou, qual é a sua opinião, se existe algum ponto que você ficou em dúvida. Eu queria que esse ambiente dos comentários fosse um ambiente bem informal de troca de figurinhas e de a gente conversar de maneira bem tranquila, tá legal? Muito bem, então eu gosto muito de acompanhar, e quem que não gosta de acompanhar, aquelas performances que são absolutamente espetaculares dos atletas profissionais, principalmente nas Olimpíadas, né? Então, quando a gente fala em Olimpíada, você lembra logo daquelas modalidades do atletismo, daquelas modalidades de natação. Então, você vê como um atleta profissional, ele treina por anos a fio, 6, 8, 10 horas por dia, e ele pratica aquilo de maneira repetitiva e de maneira quase que incansável. Eu lembro de ter visto uma entrevista do Michael Phelps, que ele chegava a nadar 14, 15, 16 mil metros por dia. Então, isso para competir numa prova de 100, de 200, de 400 metros. Né? O Usain Bolt era um homem que treinava também uma quantidade absurda para competir em provas de 100, 200 metros. Não é? Então, são pessoas absolutamente concentradas, compenetradas e que praticam aquilo de maneira realmente repetitiva, incansável, incessante durante horas por dia, anos a fio, para um momento ali nos Jogos Olímpicos de realmente fazer a sua luz brilhar. Eles são vencedores, mas quantos não conseguem o sucesso, a glória de ter vencido uma Olimpíada, né? Isso também não os desmerece. É um esforço realmente quase que sobrenatural acompanhar a trajetória desses atletas. Particularmente, eu gosto das provas chamadas provas de endurance, gosto muito das provas de ciclismo de estrada e das provas das maratonas e das provas de triatlo, longas, as provas mais longas. Então você pega uma prova que nem o Tour de France, que são 21 dias dos ciclistas pedalando e eles pedalam durante 6, 8 horas, fazem 200, 250 quilômetros, sobem montanhas assim inimagináveis durante uma prova e no dia seguinte estão lá de novo, colocando o corpo no mais absoluto limite, exaustão completa, e eles fazem aquilo de maneira assim espetacular durante dias seguidos. Né? Você pega um atleta como Eliud Kipchoge, que foi o primeiro atleta da história a completar uma maratona num tempo abaixo de 2 horas, correndo a mais de 21 km por hora. Você já conseguiu imaginar o que é isso? Quer dizer, é a mesma coisa que você colocar 21 km por hora lá na esteira. Tem esteira que nem dá para fazer isso, né? A esteira não chega naquilo. Mas se você conseguir uma esteira profissional na academia, que você conseguir colocar a 21 km por hora, tenta ficar lá por 2 horas. Né? Eu acho que eu não consigo ficar durante 30 segundos. E você também vê aquelas provas de triatlo longas, né? Tipo o Campeonato Mundial de Ironman no Havaí, na Ilha de Kona. Então são atletas que ficam lá fazendo tempos absolutamente surreais, né, durante quase 8 horas ou até bem abaixo de 8 horas. Essa é uma barreira que já foi quebrada já há algum tempo, mas fazendo parciais espetaculares na natação, no ciclismo, na maratona, e realmente a gente fica de queixo caído ao ver como esses atletas, que a gente até brinca no jargão esportivo, né, fala que eles são meio alienígenas, né, fala que são extraterrestres, não são seres humanos, né? Como esses atletas conseguem levar o corpo ao mais absoluto limite físico realmente da exaustão e da performance. Como que eles treinam e como que eles fazem
para chegar nesse limite? Então essas são perguntas que vêm na nossa cabeça e falam, é impensável para um ser humano normal como nós, que praticamos uma atividade física de maneira recreativa ou de maneira competitiva sem objetivo de performance, e até os atletas que realmente têm performance, têm outros objetivos, né? Como a gente consegue ver esses atletas espetaculares e imaginar o corpo deles rendendo e performando dessa maneira? Realmente é algo impensável, mas é possível, né? Então realmente é um raciocínio espetacular. O que eu gosto de extrair de lições observando esses grandes atletas nas suas mais diferentes modalidades é de que nós devemos entender efetivamente aquilo que nós queremos do nosso corpo. O nosso corpo ele tem que ter um tempo de adaptação, reconhecimento e entendimento do grau de esforço que nós vamos demandar dele. Então é por isso que é muito importante, eu já falei disso em vídeos anteriores, é muito importante que a gente comece, nós que não somos nem um pouco profissionais ou não temos objetivo de performance, comecemos com atividades que são mais brandas e nós vamos dando esse tempo de adaptação, de reconhecimento, e o corpo vai entendendo o que nós estamos demandando dele, ele vai ter tempo de se adaptar, o corpo, a parte cardiorrespiratória, a circulação, os ossos, as articulações, a musculatura. Então, começar progressivamente é uma grande dica, é uma grande virtude daqueles que não têm nenhum objetivo e também não têm a possibilidade de demandar um acompanhamento multiprofissional para realizar as suas atividades. Quer dizer, nós somos pessoas que têm família, trabalho, então a gente mal consegue encaixar uma atividade física regular no nosso dia a dia. Quer dizer, o atleta profissional ele é só aquela referência quase que inatingível, não é? Porque ele demanda de um treinador técnico, demanda de massagista, fisioterapeuta, nutricionista. Então é uma equipe toda que está voltada especificamente para o desempenho de um atleta profissional. E ele serve como uma referência dos limites do corpo, se é que esse corpo tem limites, não é? Mas a gente vai aprendendo com eles que nenhum deles chegou lá no alto nível e na altíssima performance do dia para a noite ou de uma hora para outra. São anos e anos e anos a fio, uma base de treinamento que muitas vezes vem desde a infância até, muitos na adolescência, e que chegaram numa determinada idade a atingir uma performance espetacular. Então, entender o processo todo que vai nos levar a um determinado objetivo do ponto de vista recreativo, isso é muito importante. Isso é o que a gente fala que o corpo vai adquirindo casca, né? A gente vai engrossando a casca, a gente vai ficando mais resiliente, a gente fica disciplinado, a gente vai entendendo onde nós podemos puxar mais um pouquinho, onde aqui nós temos que aliviar, e aí nós vamos conversando efetivamente, dialogando com o corpo, entendendo o que a gente quer do corpo e aquilo que ele vai querer de nós, da nossa cabeça. Nós temos que ter o equilíbrio entre aquilo que nós esperamos, aquilo que nós vamos alcançar e aquilo que efetivamente o nosso corpo consegue render. E isso é muito, muito importante. Nós vamos dividir esse vídeo em 2 pontos para facilitar a compreensão e melhorar a didática. A primeira seria conhecendo o seu corpo, iniciando na atividade física, certo? Então é muito importante começar uma atividade física planejada e regular com a liberação do seu médico, especificamente um cardiologista, para um check-up cardiológico e uma avaliação pré-participação, para que você tenha uma liberação tranquila e possa executar a sua atividade com segurança. Eu vou fazer um vídeo depois separado falando sobre check-up cardiológico e avaliação pré-participação, mas é muito importante, principalmente se você tem acima dos 35 anos e se tem alguma outra doença associada, como hipertensão arterial, diabetes, problema de colesterol, está acima do peso. Então é muito importante essa avaliação, esse check-up cardiológico, certo? A prescrição, o planejamento e a execução da atividade física também devem ser feitos por um profissional capacitado, no caso o professor de educação física. É ele que vai fazer uma avaliação completa do seu estado funcional, da sua musculatura, a sua parte articular, ver se existe alguma limitação. E aí, dentro dos seus objetivos e da velocidade com a qual você pretende atingi-los, ele vai traçar um planejamento de treinamento para você, ok? Então, é muito importante o acompanhamento de um profissional capacitado.
Procure começar com atividades físicas às quais você se identifica, você tem prazer, e a questão da diversão ela é um ponto muito importante. Então, às vezes você tem um histórico de ter praticado uma atividade física que depois você esqueceu. Então, vamos supor, a pessoa, lá na infância eu fiz natação. Legal, já seria um ponto de partida. Ou na infância eu fiz judô. Legal, pode ser um retorno à luta marcial também, é um ponto muito importante. Então, a questão do divertimento, ou dessa parte mais recreativa, às vezes até um pouco mais lúdica, por que não? É um componente fundamental. Existem muitas pessoas que fazem aquelas famosas resoluções de ano novo, eu vou para academia agora, começou segunda-feira, né, no ano novo aqui, segunda-feira eu vou para academia e não vou sair de lá enquanto eu não perder 20 quilos. E aí vai uma semana, vai 2 semanas, 3 semanas, já começa a faltar, depois já começa a mais faltar do que ir, depois já abandona. Então é muito importante que se tenha prazer na atividade física. Não pode ir só por dever, por obrigação, com um encargo, um fardo, um negócio difícil de ser realizado. A questão realmente do prazer, ela é fundamental para que seja mais fácil você manter um planejamento regular e a execução seja mais tranquila. Tá? Então, falando nessa parte de diversão também, é importante que você tenha amigos, parceiros de treino. Então, de repente, lá na academia tem um grupo de corrida, um grupo que vai começar uma caminhada. É bacana você planejar alguns treinamentos em conjunto, né? Às vezes mais fácil é no final de semana, que você tem uma disponibilidade maior, você consegue se deslocar, encontrar os amigos e fazer um treinamento junto. Muito legal. É bacana também você conseguir estipular metas junto. Então, olha, daqui a 3, 4 meses nós vamos participar de uma prova de 5 km. Legal, isso é muito importante. Então, ter os amigos para partilhar treinamento e também traçar metas. Essa é uma característica interessante. Entretanto, você não pode estar limitado a isso. Então, hoje eu não vou poder porque o grupo não vai se reunir, aconteceu alguma coisa, o grupo não vai se reunir, então eu também não vou fazer. Então não fique limitado ou condicionado a somente se o grupo se reunir eu vou, ou somente se o fulano for eu vou. Então, tenha uma vida e um planejamento que permita a execução da atividade física independente da parceria ou não das pessoas, tá? Se for possível sempre melhor, mas se não der também, execute sozinho. A gente fala muito nisso, enfatizando a atividade individual, porque é mais difícil começar com uma atividade coletiva. O esporte coletivo, você precisa de um grupo mínimo de pessoas num mesmo local, na mesma hora. Então é um pouco mais difícil. Às vezes para os homens é mais fácil, já tem um grupo, aquele grupo que é conhecido, que joga bola em determinado local uma vez por semana. Então você pode começar por ali, mas e os outros dias da semana? Então você também vai precisar se planejar um pouco de maneira independente. As mulheres tá muito na moda a questão do beach tênis, né? Então elas conseguem ir no beach tênis 1, 2, 3, às vezes até 4 vezes por semana. Legal, mas se também não houver disponibilidade, planeje a sua atividade mais sozinho. E consiga encaixar a atividade física dentro da sua disponibilidade de trabalho. Isso é muito importante. Não existe uma recomendação para que a atividade física seja feita no período da manhã. Então tem que ser feito de manhã, porque de manhã é melhor do que à tarde. Na verdade, a gente recomenda o período da manhã por uma questão de disponibilidade de horário e em relação a todos os compromissos de trabalho, compromissos de vida pessoal, compromissos familiares, né? Então você fazendo a sua atividade física, se você tiver disponibilidade de 45 minutos, 1 hora, logo na parte da manhã você já fica livre. Tem pessoas que conseguem entrar no trabalho depois das 8, 9 horas da manhã, muitos comerciantes, né? Tem pessoas como eu que 7h30 da manhã tem que já estar no trabalho, então é mais difícil você ter vários dias na semana que você tem que acordar muito cedo, né? Às vezes 5 horas da manhã, eu faço isso alguns dias na semana, mas também fico cansado, não consigo fazer isso todo dia não. Então você tem que equacionar isso daí para que isso também não te gere nenhum diminuição de rendimento no trabalho, enfim, você perca, né, tenha que diminuir horas de sono, que também é absolutamente fundamental. Sacrificar horas de sono para treinamento também é algo que precisa ser bem equacionado, às vezes não tem muito sentido.
tá? E falando em planejamento, vamos falar um pouco de logística. Então é importante que você tenha uma logística adequada que favoreça a execução da atividade física sem demandar ou muitos deslocamentos, né? Então eu tenho que ir até o parque lá para fazer a minha caminhada lá naquele parque ou naquele determinado lugar. Então você vai demorar 20 minutos de carro para ir, mais 20 minutos para voltar, para ir lá fazer 40 minutos de caminhada. Bom, 40 minutos de caminhada você já poderia ter feito próximo da sua casa, num outro local, mais perto, não é? E não teria perdido todo esse tempo em deslocamento. Outra coisa que é legal é se você puder deixar já a roupa que você vai usar para aquela atividade física já no seu carro, e de repente você consegue encontrar uma logística que você não precisa nem passar em casa. Você vai no clube, você já se troca, você vai na academia, de uma academia de um amigo, tem algum contato, ou mesmo no trabalho, você terminou a sua jornada de trabalho ali, você consegue se trocar por ali mesmo e fazer sua atividade por ali. Eu também faço muito isso. Então isso evita com que você precise passar em casa e passou em casa, já pode colocar um grande obstáculo a uma nova saída para fazer sua atividade. Sempre aparece alguma coisinha para fazer, ou você fica mais tentado a dar aquela sentada no sofá e fala, pô, são só 5 minutinhos para eu relaxar, e depois, a hora que você vai ver, já passou 1 hora e você já não tem mais paciência para começar uma atividade, ok? Então acho que esses pontos são bastante importantes. Outro ponto importante é você conhecer os pontos fortes e os pontos fracos do seu corpo. Muitas vezes você vai precisar de uma avaliação clínica complementar. Eu falei do check-up cardiológico, né, para uma liberação do ponto de vista cardiovascular, mas às vezes você já tem alguma limitação, você tem um histórico de lesão, tem histórico de cirurgia no aparelho osteomuscular. Então, muitas vezes você vai precisar de uma orientação até para iniciar uma atividade física, ou uma dor crônica, né? Uma dor no joelho crônica, te impede. Então, muitas vezes você vai precisar da avaliação de um ortopedista, da avaliação do fisioterapeuta, para que consiga fazer um diagnóstico, que é importante para saber se é possível reabilitação, ou se aquilo realmente é um fator limitante crônico e a sua atividade vai ter que ser uma atividade prescrita, né? Olha, você vai poder fazer isso, isso e aquilo nem pensar. Então, conhecer os pontos fortes e os pontos fracos do corpo também ajudam você a ter uma boa noção por onde você vai começar. Conhecer os pontos fortes vai ser por afinidade, né? Então, às vezes a pessoa não começou a fazer uma atividade física, mas ela tem um biotipo que a favorece uma determinada atividade. Então, eu até brinco, eu falo, eu sou corredor de teimosia, porque eu sou uma pessoa relativamente baixa, tenho um sobrepeso, eu sou um cara mais pesado, o meu IMC não é um IMC normal, é um IMC um pouco mais pesado, mas a minha bioimpedância mostra uma proporção, um equilíbrio na minha composição corporal. Mas eu não sou um biotipo que me favoreça correr, então eu tenho que conhecer muito bem aquilo que eu estou fazendo para que eu não queira performar acima do meu limite e corra o risco de ter uma lesão. Então, conhecer os pontos fortes e os pontos fracos do corpo é exatamente isso, é saber ali onde você vai ter que dosar um pouco e talvez aquilo possa limitar, ou talvez você já, pela sua própria predisposição, afinidade, biotipo, você vai escolher uma atividade física onde você vai poder ter um rendimento melhor. Isso também é muito importante. Um ponto que é muito importante a ser lembrado é o caráter de complementariedade de certas atividades físicas. Então se você der um Google, pesquisar na internet, você vai ver que existe a chamada pirâmide de atividade física, onde ela tem as atividades que são diárias, atividades aeróbicas, atividades complementares, exercícios de força e flexibilidade, e depois onde você vai passar o menor tempo possível ali, né, que são atividades mais sedentárias, digamos assim. Então existe um componente complementar, principalmente entre atividade aeróbica, que você deve fazer 4 a 5 vezes por semana, e atividades de força e flexibilidade duas vezes por semana é o suficiente. Então muitas vezes você vai precisar de um reforço muscular para poder executar uma atividade de corrida, uma atividade de ciclismo, uma atividade de natação, vai ter que compensar alguma deficiência, vai precisar exercícios de alongamento, você tem um encurtamento, musculatura encurtada, dor, então exercícios de alongamento e flexibilidade, como exercícios funcionais,
pilates. Então esse caráter complementar da atividade física, ele também é muito importante. Havendo disponibilidade, também é importante passar por uma avaliação nutricional. Se você tem como objetivo principal a perda de peso, então é preciso um nutricionista para orientar exatamente aquilo que você vai comer e te prescrever toda uma dieta distribuindo-a de acordo com a sua atividade física, de acordo com os seus horários, sua disponibilidade. Então você vê, às vezes não é muito fácil e não fica muito barato você ter todo um planejamento para a execução da atividade física regular, porque você vai precisar passar por uma avaliação médica, às vezes mais de um profissional, você vai precisar às vezes passar por uma avaliação de um fisioterapeuta, às vezes você vai precisar passar por uma avaliação do nutricionista, tem o professor de educação física. Então tente equacionar tudo isso dentro do seu orçamento familiar. Você também não pode desequilibrar, desbalancear o seu orçamento doméstico por conta de todas essas atividades. Então existem formas custo-efetivas de você equacionar isso. Então você pode, de repente, organizar, em vez de você ter uma atividade personalizada, um personal trainer, uma pessoa que vai dar aula só para você, procure atividades em grupo, também fica mais barato. É possível você praticar atividades no clube. No clube, embora tenha a mensalidade do clube, mas às vezes atividades em separado dentro do clube também são mais baratas do que se você fosse procurar cada uma dessas atividades separadamente. Então existem maneiras as quais você deve equacionar para também não impactar tanto no seu orçamento, mas a coisa ela é realmente, devo assumir que a coisa ela é efetivamente complicada. Bom, a minha sugestão pessoal, que é aquilo que eu pratico, é que você tenha o seu planejamento aeróbico, né? Faça a sua atividade aeróbica no maior número de dias da semana que você conseguir e insira efetivamente atividades de força e flexibilidade dentro do seu planejamento. Não abra mão disso, é uma dica valiosa. Eu abri mão disso durante um bom tempo e agora eu estou tentando correr atrás. Então eu faço 2 dias na semana de musculação, um treinamento um pouco mais pesado, e também faço há mais de 10 anos, faço pilates, que foi algo que me ajudou muito, muito mesmo, com alongamento, flexibilidade, aumento da amplitude de movimento, um padrão de consciência corporal que também é muito importante. Então, havendo disponibilidade, associe esse caráter complementar de outras atividades, aeróbica, com força, flexibilidade, né, e exercícios de resistência. Isso é muito, muito importante, principalmente para os indivíduos como eu, acima dos 40 anos. Acima dos 40 anos, você tem uma perda em velocidade cada vez maior da massa muscular. Então você tem que correr um pouco contra o tempo para fazer com que essa perda não seja muito grande. Você, na verdade, você não vai impedir a perda, você só vai tentar diminuir a velocidade com a qual ela vai acontecer, inserindo dentro da sua atividade exercícios de força e flexibilidade, mas não abra mão disso. Isso é muito, muito importante, principalmente se nós estamos planejando aí, como eu, planejando viver mais de 80 anos, né? É essa reserva muscular que vai te dar lá na frente, mesmo se você tiver abandonado a prática de atividade mais vigorosa, mas vai te conferir capacidade para as pequenas coisas do dia, não é? Então é a musculatura que você tem que vai fazer com que você entre e saia do carro, que você levante ou sente de uma cadeira, com que você levante e sente do vaso sanitário. São atividades elementares, mas que às vezes se tornam muito complicadas por um déficit muscular crônico. Então isso é muito importante, a gente às vezes não dá devida importância a isso, mas isso é absolutamente fundamental. Bom, então é importante que você também passe por um período de adaptação e reconhecimento da atividade física. Então você não entra logo para valer, né? Você passe por esse período de adaptação e de reconhecimento. Isso é muito, muito importante. É importante que o seu corpo vá se adaptando e percebendo subjetivamente, você vai começando a se familiarizar com essas sensações da percepção subjetiva do esforço. Então isso é importante no processo não só
do começo da atividade física, saindo do sedentarismo, mas isso é algo que vai te acompanhar a vida toda. Então sempre você vai ter aquela percepção, saber onde você pode ir mais, saber onde você tem que tirar o pé um pouco, e você vai ficando familiarizado a essas sensações, a todos esses sentimentos, emoções também que permeiam ali a atividade física. Você vai se familiarizando com o cansaço, você vai se familiarizando com o tempo, né? O tempo e a temperatura, fazer atividade no frio, fazer atividade no calor, fazer atividade quando o tempo está muito úmido, onde você vai transpirar muito mais, o desgaste vai ser maior, ou no tempo muito seco, quando fica às vezes até meio difícil para respirar. Então tudo isso pode não parecer, mas isso é muito importante. Esse processo todo de reconhecimento e adaptação do seu corpo à atividade e a diferentes situações nas quais a sua atividade ela está inserida, tudo isso é muito, muito importante. Então, a lição que eu deixo também, talvez uma das mais importantes, é comece progressivamente, conheça o seu corpo, conheça as suas limitações, respeite essas suas limitações para que você consiga permanecer em atividade o maior tempo possível. Nós não vamos fazer isso durante 1, 2, 3, 5 anos. Essa é uma atividade de longo prazo, é um estilo de vida que deve ser mudado e que deve ser perpetuado ou estendido ao maior tempo possível. Não sei que a gente tenha uma outra doença, tenha uma outra fatalidade, mas deve ser perpetuado pelo maior tempo possível. Então, muitas vezes eu já cansei de ver pessoas que começam numa atividade, empolgam, excedem o seu limite e entram num ciclo absolutamente nocivo, e é triste você perceber pessoas que entram no ciclo de exceder o limite, lesão, recuperação, volta, não volta a mesma coisa, tenta recuperar, lesão, recuperação, lesão. Então você parece que entra num ciclo que é difícil depois, principalmente a gente que já não tem mais 18 anos, sair efetivamente desse ciclo. A recuperação, o restabelecimento é muito mais demorado do que um processo de adequação, reconhecimento, adaptação que são bem feitos. Então não despreze a importância de começar devagar, pensar no longo prazo, em longevidade e fazer a sua atividade preferida pelo maior tempo possível, certo? O segundo ponto que nós vamos falar é cuidado com as comparações. Também é um ponto que muitas vezes ele é menosprezado durante a execução da atividade física, mas ele não deve, porque ele é um ponto muito importante e eu também já vi bastante gente se dar mal por conta de comparação. Bom, então são duas comparações. A primeira comparação é a comparação consigo mesmo. Então muitas vezes você começa a fazer uma atividade física, dá aquela empolgada, vai bem nos treinamentos e consegue fazer uma prova num tempo excelente. Então aquilo se torna a sua melhor marca pessoal. Tem muita gente que usa o PB, né? O Personal Best, que é uma sigla em inglês. A sua melhor marca pessoal. Então muitas vezes a pessoa fica depois aficionada, fica neurótica em tentar sempre procurar a melhor marca pessoal numa determinada prova. Então, olha, se eu corri 5 km, eu corri em 25 minutos, correndo a 5 minutos por quilômetro, e essa é a minha melhor marca pessoal, na próxima prova eu vou querer correr em 24:30. Na próxima prova eu vou querer correr para 24:20. E você entra num estado meio paranoico, procurando sempre bater a sua melhor marca pessoal. Só que a melhor marca pessoal, numa determinada distância, numa determinada prova, ela implica em vários fatores. Primeiro, é o tipo de prova, é o circuito, o terreno onde vai ser feita a prova, é o clima, a época do ano onde vai ser feita a prova, vai do seu ritmo, do seu encaixe, se você está num dia bom, se você não está num dia que não foi muito legal, se você está bem alimentado, se você está bem hidratado. Então existem vários fatores que vão determinar se você vai desempenhar o seu melhor tempo da vida numa determinada prova ou não. Isso serve apenas como uma referência, não deve ser perseguido de maneira paranoica, porque muitas vezes a pessoa não sabendo desse limite ou sempre ficando fixado em
bater a melhor marca pessoal, acaba se machucando, entrando no ciclo que eu falei de lesão, recuperação. Então a pessoa às vezes acaba se frustra e acaba encurtando, vamos dizer assim, entre aspas, uma carreira que poderia ter sido muito mais longa e muito mais tranquila, sem lesão, sem problema ou com umas mínimas lesões, né? Porque ela sempre fica procurando bater uma marca pessoal. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu tive uma marca pessoal excelente, na minha opinião, no meio Ironman que eu fiz. No ano que eu fiz o Ironman, eu tinha feito uma prova uns meses antes, eu fiz 5 horas e 5 minutos, que para mim é uma marca excepcional. Existe entre a galera que faz triatlo de longa distância, as provas do chamado meio Ironman, de você fazer abaixo de 5 horas. Esse parece que a galera sempre fica, não, preciso fazer sub-5, preciso fazer sub-5. Hoje, com quase 50 anos e treinando nas disponibilidades que eu tenho para treinar, eu abri mão disso, falei, não vou fazer sub-5, isso é um negócio que não vai me atormentar, não vai me incomodar. Se eu fizer 4,59 tá bom, se eu fizer 5,05 tá bom, se eu fizer 5,20 tá bom, se eu fizer 5,30 também tá bom. A medalha é a mesma, o objetivo alcançado é o mesmo e eu vou estar feliz da mesma maneira. Então, nós temos que respeitar os limites, as disponibilidades com as quais eu já falei, porque às vezes para uma determinada prova o treinamento é outro. Então, se eu quiser numa prova focar, falar, não, eu quero fazer abaixo de 5 horas no próximo meio Ironman. É outro treinamento do que o treinamento que eu tenho feito até hoje. Então você precisa checar todas as disponibilidades que eu falei, profissional, pessoal, compromissos, né, familiares, para estar disponível a aumentar muito mais o nível de treinamento. Então, será que é possível? Você precisa disso? Isso vai mudar a sua vida? Isso vai ser... Você vai ficar mais feliz, mais realizado? Então, tudo isso tem que ser equacionado, não existe certo ou errado. Existe o objetivo de cada pessoa, não é? Mas a lição prática que eu deixo é essa: não faça com que a sua melhor marca pessoal se torne uma fixação que possa levá-lo a exceder o limite e predispor você a uma lesão, entrar nesse ciclo ruim de lesão e recuperação, que além de ser ruim para o corpo, para o sistema osteomuscular, é muito ruim para a cabeça. Você entra num estado de euforia, depois machuca, entra numa decepção, frustração, e isso tudo vai bagunçando os sentimentos e as emoções que estão envolvidos na prática da atividade física. Outra coisa, ou seria o segundo ponto dentro dessa questão das comparações, é se comparar com um amigo de treino. Isso é uma coisa que eu também já fiz. Então, às vezes, você está ali com o seu amigo de treino, seu parceiro de treino, mas legal, bacana, beleza, vamos treinar junto e tal, mas no fundo você fala, não, eu vou pegar esse cara na hora da prova, ele vai ver só. E você às vezes coloca aquilo ali também como uma meta a ser batida, ou como uma pessoa a ser alcançada, e que também pode levá-lo a exceder e se machucar, e uma coisa que era para ser uma coisa divertida, motivacional, inspiradora, acaba ficando uma coisa competitiva, desnecessária, e cujo resultado pode não ser tão legal. Eu tenho aprendido nos quase 10 anos de triatlo e quase 13, 14 anos aí de atividade física planejada e regular, que a colaboração ela é muito mais gratificante, muito mais recompensadora do que a competição. É muito legal você colaborar com alguém que está ou treinando junto com você, com o qual você começou a treinar junto, ou você que já tem um pouco mais de experiência, começar a pegar pela mão alguém que está começando. Isso é muito mais legal, muito mais gratificante e recompensador, como eu disse, do que você tentar competir com aquela pessoa. Então eu vejo hoje uma moçada mais nova que está vindo, principalmente no triatlo aqui na minha cidade, e um pessoal mais novo, que tem uma diferença grande de idade, que consegue fazer as provas com uma aptidão muito melhor, tem um desempenho muito melhor do que o meu, e isso não me incomoda, absolutamente. Eu não vou me sentir quase que ofendido se eu tiver um colega que faça a mesma prova do que eu e chegue na minha frente, ou até uma mulher, né? Nossa, eu vou deixar essa menina chegar na minha frente? Nossa, muito legal. Se ela tem uma disponibilidade, se ela consegue treinar melhor, se o objetivo dela é um objetivo
que ela alcançou e ela está feliz, eu fico feliz com a realização dela. Nós temos que nos contentar e aprender com o contentamento, com a felicidade dos nossos parceiros, dos nossos amigos. Isso é muito, muito mais legal no longo prazo, né? A competição, ela é invariavelmente, para nós que somos amadores e temos todos esses diversos compromissos que eu tenho dito aqui, nós temos que desistir disso. Esse tipo de coisa não leva a lugar nenhum e muitas vezes o resultado pode ser nocivo, né? Vai gerar desgaste, relacionamento, briga, desentendimento, coisas que são absolutamente desnecessárias para nós que pensamos, gostamos e praticamos a atividade física com prazer. Tá? Então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês nesse vídeo. Eu agradeço imensamente vocês terem ficado comigo até o final. Você acompanhe o conteúdo Transpire e Transforme nas outras redes sociais, como no Facebook e no Instagram. E temos vídeo novo por aqui toda semana. E você pode me procurar aqui nos comentários do vídeo, pode me procurar nas outras redes sociais. Eu quero estar sempre à disposição para ajudar você e a gente vai trocando ideia, vai crescendo juntos por aqui, criando um ambiente favorável para todo mundo, ok? Então, muito obrigado, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!